É possível que você tenha visto algum influenciador, alguma matéria falando sobre o risco de uma tal de cegueira com o uso dos análogos do GLP-1, as famosas canetinhas, do emagrecimento. E aqui eu, Dr. William Rangel, pós-graduado em emagrecimento e obesidade pelo Hospital Israelita Albert Einstein, gostaria de esclarecer, só que mostrando as evidências científicas sobre essa questão do risco dessa neuropatia óptica relacionada à perca de visão nos pacientes em uso de análogo GLP-1. Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso? Será que existe ou não existe o risco aumentado ou foi apenas uma coisa disseminada de maneira errada para assustar as pessoas? Tudo começou quando foi publicado esse estudo em 3 de julho de 2024, lá nos Estados Unidos, uma instituição acadêmica, no caso em Harvard, aonde basicamente nesse centro acadêmico de doenças raras da área de oftalmologista, alguns neurooftalmologistas perceberam, fizeram uma pequena associação que tinha muitos pacientes com essa neuropatia rara, chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, que basicamente muitos desses pacientes que estavam com essa doença rara estavam também tomando análogos do GLP-1, no caso injetando as canetinhas. E aí eles levantaram, através desse estudo, uma hipótese. Será que existe uma associação? E eles mesmos definem isso e trazem isso nesse estudo. Olha, de acordo com esses dados, que eu vou colocar aqui para vocês, mostra uma relação clara que os pacientes que têm essa síndrome, boa parte deles estavam, no caso, usando o análogo de GLP-1. Porém, eles deixam explícito que eles não conseguem fazer aqui uma relação de causalidade. Podem ser simplesmente aqui um viés de seleção. Por quê? A gente sabe que esse estudo foi feito em pessoas que tinham obesidade e também pessoas que tinham diabetes. E essas duas doenças por si só já aumentam o risco da neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, uma doença bem rara. E aí, lá em julho de 2024, foi levantada essa hipótese. Então começou a ser estudada, com aí sim meta-análise, esses estudos de revisão, mais pessoas analisando para ver se tinha essa correlação. Foi então que em julho de 2025, um ano após essa hipótese ser levantada lá nos Estados Unidos, a gente tem esse estudo aqui muito interessante que saiu então aqui em junho de 2025. O nome do artigo é o efeito dos análogos do GLP-1, no caso da semaglutida, e o risco de neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica, tá? Que é uma meta-análise. Aqui foi bem interessante que foi avaliado, tá, pessoal? Basicamente, 66 mil pessoas em uso de qualquer análogo de GLP-1, seja tirzepatida ou a semaglutida, contra 58 mil pessoas usando algum outro remédio, tanto para diabetes como para o emagrecimento. Como vocês podem ver através desse dado, aqui eles compararam, por exemplo, pessoas que estavam usando semaglutida e outros medicamentos para diabetes, como insulina, glifage, que é o metformina, também mostrou outros inibidores do DPP-4, por exemplo, inibidores da SGLT2, estão mostrando remédios para a diabetes, comparado com a semaglutida. E também nos pacientes com obesidade, também fez uma comparação, aqui semaglutida ou todos os outros análogos comparados a bupropiona, naltrexona, orlistat, topiramato, fentemina, então outros medicamentos para o emagrecimento. Então aqui foi feita uma comparação clara, em relação a pessoas que estavam usando medicamentos que eram baseados nos análogos contra medicamentos que não eram análogos. E qual foi a conclusão dessa meta-análise um ano após a publicação daquele primeiro estudo que quis dizer que talvez tinha uma associação? Aqui a conclusão, vou mostrar para vocês, vou até ler, Esse estudo não demonstra diferença significativa no risco de neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica e nem de neuropatia óptica isquêmica por qualquer outra causa, nos pacientes com diabetes e sobrepeso que tinham sido prescritos, com semaglutida em comparação aos outros grupos de medicamentos, mostrando aqui uma segurança muito interessante porque não fez uma correlação. Agora, temos que tomar um certo cuidado, porque como a neuropatia óptica isquêmica é uma doença muito rara, talvez um estudo com quase 100 mil pessoas não tenha identificado isso.
E aí, se a gente consegue pegar um estudo maior que a gente tem hoje, que é esse outro estudo aqui que eu queria mostrar para vocês, que foi publicado em fevereiro de 2025, esse estudo sim fez uma grande retrospectiva de vários bancos de dados, inclusive foram avaliados aqui 14 bancos de dados de rede e foram avaliados mais de 37 milhões de pacientes com diabetes tipo 2, tratados, com o caso semaglutida. Aqui foi muito interessante, porque mostrou se é que ocorre um aumento muito pequeno de incidência. Basicamente, a gente faz aqui uma correlação, a gente está falando de um caso para cada 20 mil pessoas tratadas com semaglutida, um caso a mais de neuropatia óptica. E basicamente a gente nem sabe se tem uma correlação, uma causalidade, porque como é no estudo retrospectivo, pode ser que seja simplesmente um erro estatístico. Já que a incidência foi tão pequena, pode ser simplesmente tratado de um erro estatístico. Então assim, quando a gente avalia o estudo com maior nível, maior quantidade de pacientes envolvidos, ou seja, 37 milhões, a gente mostrou um risco muito, muito pequeno. E se a gente analisar todos os outros estudos que estão saindo, eles são muito claros. Olha, não conseguimos afirmar de maneira 100%, que é uma doença muito rara, mas com certeza já podemos afirmar que os benefícios que esses medicamentos trazem supera com certeza se é que ocorre um risco de neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica. Isso traz para a gente uma segurança muito grande de que não, a chance de você ficar com cegueira, usando os análogos, se é que existe, ela é muito, muito baixa. E no caso, os benefícios que ela faria em relação à prevenção à diabetes ou até melhora da diabetes, lembrando uma doença muito mais comum é retinopatia diabética, então os benefícios seriam muito superiores ao ponto de vista, paciente. Então aqui, esses estudos, essa meta-análise que eu mostrei, inclusive essa revisão retrospectiva de 14 bancos de dados, nos traz para nós médicos muita segurança que sim, devemos continuar usando essa classe de medicamento pela sua segurança fantástica do ponto de vista não só de segurança óptica, mas também de câncer, cardiopulmonares, entre outros benefícios que esses medicamentos podem trazer. Então, acabei de mostrar aqui para vocês uma meta-análise mostrando segurança, mostrei um banco de dados que conseguiu fazer uma correlação muito pequena desse aumento da incidência. E lembrando, o primeiro estudo que foi feito nos Estados Unidos lá em julho de 2024 foi um estudo para tentar fazer uma correlação, mas que não foi comprovada com o decorrer do tempo, com estudos melhores, estudos com maior número de pessoas e com maior tempo de segmento. Então isso traz uma segurança muito grande, então cuidado se você vê no jornal algum influenciador falando por aí que esses medicamentos causam cegueira. Isso não é bem assim, a gente precisa avaliar esse risco melhor. As evidências científicas têm dado muito mais dados de segurança do que realmente um alarme em si. Se de alguma maneira você gostou dessa informação e quer continuar acompanhando aqui temas sobre emagrecimento, medicações, novas terapias para o tratamento da obesidade ou mesmo da diabetes ou outras doenças endocrinológicas, siga esse canal e não esqueça de deixar o seu likezinho no botão de curtir.